Bom dia, irmãos. A oração tem sido o tema dos nossos estudos nesse trimestre. E eu creio que essa ferramenta que nos dá condições de falar com Deus diretamente, ela tem sido utilizada, ela tem sido intensificada nesses dias, meses, em que nós estamos separados uns dos outros, principalmente fisicamente. E com o agravamento dessa pandemia, nós temos vivenciado bem de perto a morte, dor, incerteza e o luto de muitas famílias e familiares. E o pior é que nós não podemos, muitas vezes, estar juntos, dando um abraço de carinho, de conforto. Isso nos deixa ainda muito mais fragilizados. Mas, apesar de ser um momento complicado, na parte física, das nossas emoções e espirituais, nós podemos, no meio de tudo isso, experimentar a misericórdia e a bondade do Senhor, nos incentivando, nos orientando, nos protegendo, nos socorrendo nos momentos mais difíceis. E também fortalecendo a nossa fé. A Bíblia ela tem situações parecidas, história de homens e mulheres que travaram grandes batalhas também, tanto no campo espiritual, como lutas interiores, lutas sociais. E a oração foi fundamental para que eles pudessem atravessar esses problemas e pudessem também chegar à vitória. Nós já temos visto em algumas lições exemplos de pessoas com as suas orações. Nós vimos lá no começo Abraão, a sua oração intercessória por Sodoma e Gomorra. Nós vimos também a vida de oração de Moisés, que durante 40 anos teve que liderar aquele povo, na travessia do deserto, e era um homem que estava em constante oração com Deus, passava dias e dias orando com o Senhor. E o próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, durante o seu ministério, ele reservava tempo também para estar em oração com o Pai. Hoje nós vamos ver um pouco sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quanta intimidade ele desenvolveu com o Senhor durante a sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis, quando ele estava se escondendo dos inimigos. Davi ele foi um homem extraordinário, uma trajetória incrível. Ele é conhecido como o maior rei que reinou sobre Israel. Mas como qualquer um de nós, também teve suas lutas interiores e exteriores também, como nós vamos ver aqui. Ele cometeu erros gravíssimos, mas Davi ele aprendeu a reconhecer seus erros, a humilhar-se e arrepender-se sinceramente diante de Deus. Bom, só para a gente relembrar um pouco, porque é uma história bem conhecida, tudo começou quando o profeta Samuel, orientado por Deus, vai até a cidade de Belém, na casa de Jessé, que tinha 8 filhos. E quando ele chega lá, ele até, no primeiro momento, ele pensou que era Eliabe, que era o mais velho, e seria o escolhido por Deus, mas o Senhor, ele tinha outros planos. Ele escolheu Davi, caçula da família, aquele que tomava conta do rebanho dos seus pais. Então, Davi ele foi ungido ali diante dos seus irmãos, diante dos seus pais. Só que ele não começou a reinar de imediato. Ele voltou para o seu trabalho lá no campo e só mais tarde, quando ele completa 30 anos e quando o rei Saul morre, é que ele vai começar a reinar de fato. Deus usa esse tempo lá no campo para começar a prepará-lo para ser um grande líder em Israel. Bom, durante todo o reinado de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, os povos ao redor ali da nação, eles estavam constantemente guerreando contra o povo de Deus. E é nesse cenário de guerra que Davi vai ser conhecido nacionalmente. O seu pai pede para ele levar comida para os seus irmãos, saber notícia deles,
3 deles estavam alistados no exército de Saul. E quando ele chega lá, né, vê todo aquele cenário, o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, ele olha e vê um soldado gigante chamando algum dos, né, ofendendo e chamando algum dos soldados de Israel para lutar com ele. E ninguém tinha coragem de lutar com Golias, né, porque Golias tinha quase 3 metros, ele estava quase todo revestido de armadura, então todo mundo ficou com medo. Mas Davizinho, ele não se intimidou com aquele soldado gigante, né? Ele falou que ele iria lutar pelo Senhor dos Exércitos. Seu irmão Eliabe tenta desencorajá-lo, né? Manda ele embora, os soldados também, mas ele prossegue firme, com convicção de que ele queria lutar. Então eles levam até a presença do rei Saul, que também tentou desencorajá-lo, mas ele falou assim com muita convicção, que para guardar o seu rebanho já tinha lutado com leão e urso, e o Senhor dos Exércitos o livraria daquele incircunciso também. Então nós podemos ver aí que Davi já mantinha uma grande intimidade com o Senhor, porque ele estava certo de que ele teria vitória sobre aquele gigante. Bom, a partir desse episódio, Davi ele vai ser conhecido nacionalmente, né? Saul o coloca sobre o comando de várias tropas do seu exército, ele casa com a filha do rei Saul, vai morar lá no palácio. Agora Davi ele entra em outro estágio de aprendizado. Ele vai lidar agora com a fama, é um rapaz muito novo e já é um guerreiro conhecido. E além da fama, ele vai lutar com a inveja e o ciúme de Saul, e mais adiante com as perseguições. O autor do livro de Samuel faz questão de frisar que Davi se conduzia com prudência, de modo que ele ia sendo conhecido pela nação, admirado e respeitado. Davi ele sabia que ele ia ser rei, mas ele não tomou as coisas à frente, ele não se adiantou. Ele seguia obediente, seguindo todas as ordens do rei Saul. Naquela época, era comum, quando os soldados voltavam das batalhas vitoriosos, quando eles chegavam na cidade, as pessoas saíam para aclamar, para prestar homenagem, né? E agora as mulheres elas saíam cantando e dançando, falando: Saul feriu milhares, mas Davi seus 10 milhares. E isso desagradou muito o rei Saul, né? Ele começou a ver Davi com outros olhos. Ele começou a sentir ciúme, começou a sentir medo dele tomar o trono dele, né? Então, Saul o rebaixou, colocou em pelotões menores, né, para ver se ele perdia, mas mesmo assim, toda vez que ele saía para a batalha, ele voltava vitorioso. Davi também ele tinha uma outra qualidade, ele era músico, ele tocava harpa para Saul. Quando o rei tinha crises de loucura, né, e a Bíblia fala que quando o espírito maligno se apoderava dele, ele só se acalmava quando ouvia o som da harpa, né, tocado por Saul. E por 2 vezes, enquanto Davi estava tocando, Saul tentou matá-lo com a sua lança. Na segunda vez, ele teve que fugir. Ele se desviou e fugiu com a ajuda da sua esposa Mical, a filha de Saul. Assim começa a saga de Davi, né? A saga de fuga de Davi. Ele primeiro vai lá para as montanhas de Ramá, na casa do profeta Samuel, mas logo em seguida ele sabe que o exército vai procurá-lo ali, e ele vai para o deserto, vai para as campinas, para as cavernas e até lá para um outro país, né, para as campinas de Moabe. E é interessante que numa dessas, quando ele estava lá em uma dessas cavernas de Adulão, uma parte da sua família foi encontrar com ele. E com eles foi mais ou menos 400 homens. A Bíblia fala que esses homens, eles estavam todos com problemas financeiros, endividados, amargurados, insatisfeitos com o sistema político. E é justamente no momento desse, né, que Davi vai ter que lidar com o diferente. Vai conversar com aqueles homens, vai trabalhar com eles, né? E ele aproveita para montar um pequeno exército, justamente com aqueles homens que, a princípio, não serviriam para nada. A gente vê aí o Senhor continuando a preparar Davi.
Uma coisa que nós podemos aprender com Davi é, às vezes, nós temos medo, nós temos dificuldade de lidar com o novo, com o diferente. E com isso, nós não paramos para ouvir as pessoas que têm ideias diferentes da nossa, e muitas vezes nós descartamos pessoas que poderiam ser úteis no reino de Deus. Bom, Saul continua com sua perseguição e Deus vai livrando Davi, né, em toda essa perseguição. E em pelo menos 2 vezes, 2 situações, foi Davi quem teve a oportunidade de matar Saul. Uma vez foi numa caverna, uma coisa até meio cômica, né? Davi estava dentro da caverna, estava sendo perseguida. Saul, né, com seu exército, eu acho que dá uma dor de barriga nele, ele tem que entrar na caverna para fazer suas necessidades. E lá dentro, Davi aproveita o momento e corta um pedaço do manto de Saul. Ele não mata. A segunda vez também ele estava sendo perseguido lá pelos arredores de Áquila. Então o exército de Saul, né, montou o acampamento, era já noite, e eles foram dormir, pegaram um sono profundo. Não tinha nem sentinela lá para estar vigiando. Então Davi, ele chega com o seu acompanhante Abissai e chegou bem perto lá de Saul. Saul está dormindo profundamente, está com uma lança bem perto, assim, enfiada no chão, ali perto da sua cabeça. E olha só o que o Abissai fala a Davi. Olha, é a sua chance. Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Deixa-me encravá-lo com a sua própria lança de um só golpe. Nem vai precisar de um segundo golpe. Então, Davi, ele não ia nem precisar sujar sua mão. E ele já sabia que ele ia ser rei. Mas Davi responde, não mates. Ninguém pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem castigo. Sua hora vai chegar e ele morrerá ou acabará caindo no campo de batalha. Então, só um homem com profundo temor do Senhor poderia deixar escapar uma chance da queda. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando nós tratamos com o ungido do Senhor. Mesmo que às vezes a gente não concorde com a linha de pensamento, com o seu modo de agir, nós devemos ter precaução no que nós fazemos com as nossas palavras, porque elas também podem ferir e matar. E é como Davi proferiu, o Senhor o ungiu e é o Senhor que vai tratá-los como convém. E Davi continua fugindo, se escondendo por mais algum tempo, até Saul ser morto. Aí sim ele vai ser aclamado e ungido lá em Hebrom, diante dos representantes de todo Israel, e vai reinar durante 40 anos. Mas o que a lição quer destacar é a vida de oração desse homem, que se tornou tão íntimo de Deus. De um simples pastor de ovelhas, ele se torna o líder maior de Israel. Isso não foi por um acaso, não foi só pela sua coragem, não foi só pelos seus belos olhos. A Bíblia fala que ele tinha os olhos muito bonitos, que ele era muito bonito, né? Mas nós podemos ver que foi pela dependência e pela obediência a Deus. Isso nós podemos ver no livro dos Salmos, as suas orações transformadas em canções e poesias que nos inspiram até hoje, né? Quando nós estamos em lutas, nós podemos ir lá no livro de Salmos que nos consolam, e também em momentos de ações de graça. Nós vemos assim várias formas de oração de Davi, né? Pedindo proteção enquanto fugia dos seus inimigos, quando estava angustiado e solitário, quando voltava vitorioso das batalhas, orava suplicando perdão, orava exaltando a Deus por sua criação. Enfim, Davi estava em constante comunicação com o Senhor dos Exércitos, mesmo que ele não fosse perfeito, como nenhum de nós somos, né? Mas Davi, e a Bíblia não esconde, né, os erros dos personagens da Bíblia. Davi, ele tinha uma grande virtude, ele reconhecia seus erros, humilhava-se perante o Senhor e clamava por perdão. Depois de algum tempo, Deus faz uma aliança com Davi para estabelecer um reino eterno através da sua descendência. Ele estava se referindo a Jesus Cristo, descendente direto da linhagem de Davi.
Por isso, Jesus é chamado de filho de Davi, em algumas passagens. Nós vamos ler Samuel, 2 Samuel 7, e o autor aqui ele vai descrever como é que Deus relembra para ele, né, todo o cuidado que ele teve para com a vida de Davi e como ele vai fazer essa aliança. Eu vou ler os versículos 8, 7 e 16. Mas se vocês puderem ler todo o capítulo de Samuel, todo o 2 Samuel 7, vai ser bom para entender um pouquinho melhor. Ele aqui está falando para o profeta Samuel e o profeta vai falar para ele, né? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste e destruí todos os teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E o 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre. Então, nós vemos que Deus pode mudar a condição de qualquer ser humano, seja qual for a sua situação. No texto que nós lemos, Deus fala para Davi, eu te tirei lá do meio do pasto, do meio das ovelhas. Eu fui contigo o tempo todo, eliminei os teus inimigos, fiz grande o teu nome sobre o meu povo e através da tua descendência será estabelecido um rei eterno de Jesus Cristo. Davi, ele reconhece tudo isso, como podemos ver nos Salmos. E no final da sua vida, ele faz um balanço da sua existência. E lá no capítulo 22, é uma oração de ação de graça, transformada em poesia e canção. Eu vou terminar lendo os versículos 2 a 4 e 50, mas vocês podem ler também todo o capítulo, porque é uma oração maravilhosa. Davi, ele reconhece, ele começa falando, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. E lá no capítulo 50, no versículo 50, ele está terminando. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes e entoarei louvores ao teu nome. Então, é assim que Davi termina, né? Reconhecendo tudo que Deus fez por ele, louvando a ele. E é assim que nós devemos viver a nossa vida, nos derramando sempre diante do Senhor, seja qual for a situação. Nós devemos a cada dia buscar uma maior intimidade com o Senhor, olhar para a nossa história e ter um coração grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e o que Ele ainda fará na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia debaixo da sua graça.